Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre apresentou-se e também se apresenta através da palavra e do Espírito Santo como soberano e Senhor e também como mestre. Como Senhor e soberano, o chamado Curios, ele exerce atos soberanos, que somente um Espírito soberano pode exercer, como, por exemplo, anulação de nossos pecados, a concessão de uma vida eterna nas regiões celestiais. Como mestre também, Jesus se manifestou bastante ensinando, é o chamado didáskalos, aquele que leciona, aquele que passa conhecimento, aquele que ensina. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, o próprio Jesus é apresentado como aquele que exerce essas duas funções, esses dois exercícios, um soberano e o outro magistral, é o de, digamos, ensino. Em João 13, 13, ele diz: vós me chamais de mestre e de senhor, Curios, pois bem, eu sou. O próprio Jesus confirmou que ele é soberano, senhor e mestre. É mestre porque ele nunca se cansou de ensinar princípios morais e espirituais para o aperfeiçoamento do homem cristão. E muitas recomendações que são também universais. E ele não deixou de fazer aquilo que somente um Espírito soberano pode fazer: anulação dos pecados, a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus, a sua ressurreição e o envio do Espírito Santo. Sem as duas coisas, não existe vida cristã plena. Para que haja a personalidade cristã, para que haja a verdadeira identidade cristã, é preciso que nós estejamos conectados com Jesus como soberano e Senhor, que exerce os seus atos soberanos, e como mestre, aquele que nos aprimora nos bons princípios e nas boas obras. Um juiz, por exemplo, um juiz de direito, ele é soberano. Só ele pode assinar a sentença para a soltura de um condenado. O médico, só ele pode prescrever um medicamento, digamos, tranquilizante, que já o juiz não pode fazer isso. E o médico não pode assinar a sentença para prender ou para soltar ninguém. Cada um tem a sua soberania e cada um também exerce a sua maestria. Agora, Jesus exerceu, e através do Espírito Santo e da palavra, as duas atuações estão presentes na formatação de um caráter cristão. Jesus exerceu soberanamente coisas que nenhum espírito pode fazer. Não adianta ser culto, não adianta ter muita espiritualidade, não adianta ter muita virtude. Somente Jesus e o Espírito Santo podem fazer. E há outras coisas que Jesus ensinou, né? Que são, no caso, diferentes. São nos conduzir ao amor fraternal, às boas obras, ao perdão e à misericórdia. Mas é importante que nós não nos esqueçamos que as nossas obras e os ensinamentos de Jesus, tão importantes para o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, a nossa vida cristã não é possível, a nossa identidade e o nosso caráter cristão é inviável se não forem os atos soberanos de Jesus.
E ele, quando ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados. Qualquer homem famoso, qualquer mulher, qualquer líder mundial pode ser sacrificado na cruz, porque não vai perdoar ninguém, só vai trazer problema. Muito bem. Então, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso já foi profetizado e cumprido. Nós temos algumas passagens que, no caso, enfatizam essa morte redentora, que é um ato soberano. Não foi um acidente, não foi um assassinato, foi uma morte voluntária, vicária, para que nós tivéssemos acesso à salvação. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele afirma: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Nós fomos sarados pelo que Jesus ensinou, ou fomos sarados pelo que Jesus exerceu? Pelo que ele exerceu. E exerceu não como mestre, mas como Senhor e também soberano. Então é impossível conceber Jesus, a sua obra redentora, a sua obra missionária, a sua obra messiânica, sem olhar para o nosso Senhor e soberano e também para o nosso mestre. Nós temos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. É bom enfatizar, Jesus que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo dá uma recomendação e afirma que nós somos salvos, nós somos elevados às regiões celestiais pela morte redentora de Jesus, porque Ele morreu por nós. Nós temos em Efésios também, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 7, quando Paulo escreve a principal igreja da Ásia, a maior igreja da Ásia, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Novamente, o sacrifício de Jesus, morte voluntária. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus afirma isso, a sua morte voluntária, a sua morte redentora. Quando ele diz, Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida de dome, dar a sua vida, entregar a sua vida em favor de muita gente, para a salvação de muita gente. Ele também vai repetir esse mesmo pensamento no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos 17 e 18, quando ele afirma, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir, morte e ressurreição. É preciso falar disso a todo momento, porque os atos soberanos de Jesus estão sendo propositalmente esquecidos. Nós sabemos por quê.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Ninguém a tira de mim. Se ninguém a tira de mim e ele foi morto na cruz, ele estava blefando? Não, é porque foi uma entrega voluntária. Qualquer pessoa que saiba ler um texto vai, no caso, compreender isso muito bem. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Não existe nenhum texto mais claro. Tenho autoridade, tenho soberania, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus estava aí como o Verbo, o Logos encarnado. Ele estava na condição humana, portanto, sendo dirigido pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas tinha a sua vontade desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus e dele próprio, porque ele foi 100% homem e 100% divindade. No Evangelho de Mateus, nós temos também as passagens que são extremamente importantes. Evangelho de Mateus, capítulo 26, quando Jesus é preso, nós podemos ler do versículo 51 ao 54. O que Jesus diz? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 51 a 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo Malcom, do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele mandaria, neste mesmo momento, mais do que 12 legiões de anjos? Jesus afirma: se eu quiser me livrar dessa prisão e desse sacrifício, desse martírio, eu posso fazê-lo. Voluntariamente, basta que eu peça a meu Pai 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? O que deve suceder? Jesus ensinar ou Jesus exercer? Jesus exercer. Entregar-se voluntariamente. Morte voluntária e ressurreição. Somente alguém, somente um Espírito superior, encarnado e sob a direção do Espírito Santo de Deus, pode ter esse poder e essa autoridade. A isso chama-se amor e voluntariedade. Amor voluntário, morte sacrificial, morte vicária, tão fácil de ser compreendida e tão facilmente negada, só para que homens contemplem homens e certos ensinamentos humanistas para propositalmente negar a soberania e o amor de Deus, que é muito maior do que a sabedoria e o amor de qualquer homem. No Evangelho de Mateus também nós temos no capítulo 16, que eu sempre cito, quando Jesus, falando aos seus discípulos, disse que era necessário que ele partisse para Jerusalém para ser rejeitado e sacrificado. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Você vê que eu estou citando palavras dos apóstolos e estamos citando palavras de Jesus, não todas. O que diz Mateus 16, versículo 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Na presciência de Deus já havia o conhecimento e o plano perfeito de todas essas coisas. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo:
Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro, querendo dar uma grande manifestação de amor fraternal, de grande apreço e também de grande amizade, ele estava corrompendo os planos superiores de Deus. Tanto que Jesus responde a ele, de modo a repreender Pedro. No versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ou seja, Pedro, você é muito amigo. Você quer, no caso, preservar a minha vida, mas se a minha vida for preservada, não haverá salvação para muita gente. Não se cumpriria o que está escrito em Marcos 10, 45, nem o que está escrito em Mateus 26, 51 a 54, ou João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Assim nós vemos esses poucos textos, há pessoas que leem as Escrituras Sagradas, veem amor, perdão, misericórdia, benevolência, toda sorte de retidão moral e espiritual. Fazem muito bem, mas cerram os olhos, cerram os ouvidos e cerram o próprio entendimento para não ler, ou ler e deturpar, ler e negar esses atos soberanos, que são um demonstrativo sublime do amor gracioso de Deus manifesto em Jesus. Por isso nós somos salvos, não pelas nossas obras, nem pelos nossos ensinamentos. Nós somos salvos pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou em sacrifício perfeito, em holocausto perfeito a nosso favor, cumprindo-se assim o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler do versículo 4 ao 5. Isaías 53, do 3 ao 5 apenas. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isso, uma profecia 600 anos antes do nascimento de Jesus. E outras profecias também. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que o profeta Isaías aqui diz, isso orientado pelo Espírito Santo de Deus, é que nessa morte e sacrifício, Jesus soberanamente, com autoridade total e absoluta sobre todo o Espírito, trouxe sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras, pelas suas equimoses, pelos seus hematomas, por tudo aquilo de horrível que foi feito contra ele, nós somos salvos. É necessário que nós entendamos que cristianismo não é apenas bondade. Cristianismo não é apenas caridade. Cristianismo começa com o amor de Deus, sublime, sacrificial, gracioso em nosso favor. Por maior que seja a nossa obra, por maior que seja o nosso conhecimento, por maior que seja o nosso amor interpessoal, de um lado para o outro, o amor que veio de cima para baixo, de maneira graciosa e sublime, é o responsável pelo nosso novo nascimento e pela nossa redenção.
Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa redenção. Somos salvos pela obra dele, e as nossas obras não nos salvam, nem salvam ninguém. As nossas obras são apenas aperfeiçoadoras de quem já é cristão. Que Deus abençoe você, que isso tenha sido útil para o teu esclarecimento. Não te esqueças do soberano e Senhor, não apenas do Mestre.